Honda ZR-V, Z de zebra. Este aqui é o SUV do Civic, construído sobre a plataforma a mesma do sedã. É o equivalente ao Corolla Cross para o Corolla Sedan, mas esse é um dos carros que mais sofreu hate na internet desde o lançamento dele. Por que será? Muitos apontam que o motor 2.0 de 165 cavalos não é suficiente para um carro desse, mas quando é que um motor com esse desempenho é ruim? A gente está falando de números bem razoáveis para um carro desse porte. Também criticam o estilo dele, claro, um carro pouco convencional, um carro que não conversa com os outros SUVs da marca, que traz características até que lembram carros do segmento inferior dentro da própria Honda, por exemplo. Ele tem mais ligação estética, talvez, com o City, principalmente na traseira, que a gente vai mostrar oportunamente, do que com o próprio Civic, que é outro modelo que está distante do consumidor atualmente. Mas é um carro também que tem muitas virtudes, que valem a pena ser destacadas e o que colocam de forma competitiva aí nesse segmento dos SUVs de 215 mil reais. Vamos destacar alguns concorrentes dele: Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox e Jeep Compass, aí como os principais dessa categoria. Temos também alguns chineses aí já correndo por fora. Vamos detalhar mais o ZR-V? Antes vou te fazer aquele convite, que você se inscreva no canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E se você conhece alguém que está interessado em um SUV, está interessado no ZR-V, manda esse link, compartilha, manda por WhatsApp, manda, enfim, ajude a fortalecer o nosso trabalho. Voltando a falar do ZR-V, a gente chama atenção aqui já para essa frente muito usual. Como eu falei, ele não tem muito contato hoje com os outros modelos desse tipo dentro da própria gama da Honda. E para mim, na verdade, o ZR-V, o Honda ZR-V, é mais um crossover do que um SUV, porque ele é um carro que combina aí diversos elementos de diversas categorias, e a própria Honda destaca isso. Ele é um carro que tem a dirigibilidade mais próxima a de um sedã do que a de um utilitário. Isso é um ponto muito positivo. Talvez por isso aí caiba a crítica ao motor 2.0, que tem aspiração natural, não apela para turbo, coisa que não está muito hoje usual. A indústria usa mais motores menores sobrealimentados do que os motores de aspiração natural com uma cilindrada maior. Mas é difícil entender os comentaristas da internet. Se temos um motor 1.3 turbo, 1.5 turbo, reclamar motor pequeno, sobrealimentado, durabilidade menor. Se temos um motor, uma receita clássica de cilindrada e aspiração natural, porque é fraco. Horas. Esse aqui, aliás, não tem nada a ver com aquele 2.0 que era utilizado no Civic, feito no Brasil até pouco tempo. É uma outra família que traz diversos elementos que ajudam a incrementar essa entrega de potência e torque, aliado a isso, há uma tentativa de reduzir o consumo de combustível e emissão de poluentes. Na lateral aqui, voltando a falar do visual, rodas de 17 polegadas, pneus com uma boa quantidade de borracha, não temos um pneu de perfil baixo, é um 215/60, isso facilita, ajuda, claro, no conforto ao rodar, e isso é outro ponto que a gente vai destacar em breve. Temos esse visual meio acupesado, ao contrário do HR-V, não temos maçanetas embutidas, aqui as quatro são bem expostas, chave presencial, por isso não temos aqui o miolinho da fechadura. E na traseira, como eu disse, temos uma ligação mais próxima ao City Hatch do que de fato ao Civic, por exemplo. Temos o porta-malas também com boa capacidade. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes aqui do Honda ZR-V. Vou destacar algumas coisas que chamam a atenção nesse modelo, e uma delas, claro, é a qualidade construtiva. A Honda, assim como o seu par japonês Toyota, são duas marcas conceituadas por produzir carros com uma durabilidade acima da média, por assim dizer. E eu vou mostrar um detalhe que mostra o cuidado que a Honda tem na construção aqui do ZR-V. Nessa emenda aqui do teto com a lateral, você pode notar
que não tem nenhum tipo de acabamento aqui, é direto na lata. Isso mostra a precisão da solda que a Honda está utilizando na montagem, na fabricação dos ZR-V. Isso se repete também, por exemplo, no próprio Civic. E o que isso significa, além desse acabamento diferenciado aqui em cima? Um carro mais sólido, com uma solda de melhor qualidade, se traduz principalmente em uma melhor dirigibilidade, porque a carroceria torce menos, e maior segurança para os ocupantes. Essa porção do carro, aqui o habitáculo, onde é feito geralmente com um aço de maior resistência, com soldas mais fortes, resulta numa produção maior para quem está dentro do habitáculo, enquanto temos na dianteira e na traseira essas zonas de deformação programável. Dito isso tudo aqui do exterior do carro, deixe nos comentários se você acha que o ZR-V tem um visual legal ou não. Vamos partir lá para o interior. Lá merece ser comentado. Aqui já temos também no interior destaques, assim como alguns pontos críticos do ZR-V. Quando você entra no Honda ZR-V, você tem uma boa impressão de cara, graças ao acabamento. Este aqui, com estes bancos brancos, este couro branco, esse material é mais claro, suja mais, é mais suscetível, talvez isso num carro familiar seja um aspecto a ser considerado. Mas ele traz uma sensação de amplitude, uma sensação de sofisticação muito legal. Falando em sofisticação e amplitude, os materiais aqui, soft touch na porta, aqui é rígido, mas nas portas se repetem aqui nos puxadores o mesmo dos bancos, assim como no console central. Ah, mas o jornalista adora isso de soft touch. Claro, você paga mais de 200 mil reais, neste caso aqui 215 mil reais neste carro. Você espera ter uma sensação boa de conforto, você passa muitas horas aqui dentro. Isso, mal ou bem, te dá um bem-estar. Um detalhe muito legal no ZR-V é um detalhe, como eu disse, a questão aqui do design interior. Repara aqui no puxador da porta, mais largo, mais fino e mais largo. E esse padrão se repete, vem de uma porta, vem para o console central também, mais largo, mais fino e mais largo. Aqui no console central isso se traduz nesse interessante porta-objetos. Aqui embaixo ele é iluminado por LED, à noite você percebe ele iluminado. Bom para colocar um óculos ou alguma coisa rápida. Também chama atenção esse treliçado aqui disfarçando as saídas de ar, de ventilação, de ar-condicionado. Porém, o ZR-V não tem um recurso muito interessante que outros carros da Honda têm, como por exemplo o HR-V, um carro até posicionado abaixo em termos de mercado. Ele não tem um difusor de ar, ele tem apenas aqui o direcionamento, você abre e fecha, mas o HR-V ele tem a possibilidade de você tirar o vento direto e deixar ele mais espalhado, o que não gera aquele incômodo às vezes no rosto do ocupante. Temos aqui o volante com excelente empunhadura, revestimento em couro. Deste lado agrega os controles de som e as configurações da porção digital do painel. Lado direito temos os comandos do controle de velocidade de cruzeiro e também do assistente de permanência em faixa, que você regula a distância que você consegue manter para o carro da frente. É um sistema bem interessante, a gente vai falar disso daqui a pouco. Temos partida remota, chave presencial, você colocou a mão na maçaneta, ele destranca, se afastou, ele tranca novamente automaticamente. Partida, ignição aqui por meio do botão e temos metade do painel, pouco mais da metade ele digital e a outra parte analógica. A parte analógica é basicamente o velocímetro. A parte digital agrega diversas funções configuráveis aqui por meio deste comando. Celular, áudio, velocidade média, consumo e alcance, advertências, as configurações gerais do display estão por aqui. Ar-condicionado é de 2 zonas, é digital e automático. Vale destacar os ótimos botões em tempos que as fábricas agregam funções na multimídia. Isso é para passar sofisticação, mas na verdade é uma economia para elas. A Honda ainda aposta nos botões aqui grandes, de boa pega, de boa visualização, para você regular o ar-condicionado. Temos carregador por indução aqui também, freio de estacionamento por meio de botão e o ponto crítico aqui que eu acho, em 2024, esta central multimídia com um aspecto muito genérico e o pior,
a conexão com o Android Auto demanda, pelo menos na primeira conexão, o uso de cabo. Parece uma bobagem, de fato é uma bobagem, mas é mais um item que o motorista tem que se preocupar em trazer um cabo. E o pior, a conexão só é feita por meio do USB antigo. Muitos celulares hoje já vêm com USB-C. Temos duas USB-C aqui, uma para o motorista, outra para o passageiro, mas neste caso apenas com a função de carregar. É até uma redundância, já que temos o carregador por indução aqui no Honda ZR-V. Outro ponto crítico é o teto solar, ainda a moda antiga, né? Um teto solarzinho acanhado, agrega alguma coisa, mas também pequeno, enquanto concorrentes já oferecem o teto panorâmico. Banco do motorista muito confortável, regulagens elétricas apenas para o motorista, passageiro ainda é regulagenzinha por alavanca manual. Retrovisor eletrocrômico e este bom porta-objeto aqui no centro. Vamos agora falar do espaço no banco traseiro, outro ponto positivo do Honda ZR-V. O espaço aqui do banco traseiro é outro ponto de destaque do Honda ZR-V. Perceba que o banco está regulado por uma pessoa alta, eu tenho mais de 1,80 m, e mesmo assim tem espaço de sobra para o joelho e um espaço razoável para a cabeça. Não está raspando, está bem próximo, mas temos essa configuração, o banco um pouco mais reclinado, encosto, para justamente projetar o ocupante para trás, não ficar tão assim, porque ainda tem um ressalto aqui, né, do teto solar, a forração mais baixa em carro com teto solar. Luzes de cortesia aqui para os dois ocupantes, não temos a saída de ar-condicionado no banco traseiro para os ocupantes aqui de trás, mas temos duas tomadinhas USB-C para carregar. Outro ponto positivo aqui do ZR-V é o sistema de som. Você percebe que ele tem diversos alto-falantes espalhados, ele de fato tem um som de qualidade. Airbags de cortina aqui para os ocupantes de trás. E um detalhe interessante, que muitos fabricantes não têm cuidado, mas aqui no ZR-V vale a pena destacar: a facilidade de acessar as fixações do banco da cadeirinha Isofix. Muitos carros são escondidos aqui entre o assento e o encosto. Aqui não, está de forma muito clara, muito exposta. A função do Isofix é justamente facilitar o uso da cadeirinha. Então, quando o fabricante dificulta o acesso aos ganchos de fixação, ele está atrapalhando esse processo. Aqui não, está muito claro como deve ser fixado, onde está o ponto de fixação, um ponto muito positivo que merece elogios. O espaço para 3 ocupantes no ZR-V seria interessante, até pela largura, que seriam 3 na questão dos ombros. Porém, a configuração do assento torna desconfortável a permanência por mais tempo de um terceiro ocupante. Ele vai ficar meio perdendo aqui o jogo para um lado ou para o outro. Agora vamos falar do porta-malas, que não é um dos maiores da categoria. Ele tem aí pouco menos de 400 litros, mas tem um recurso interessante. Não chega a ser o Magic Seat, aquele que permite que você transporte até objetos mais altos dentro de um carro da Honda, como o Honda Fit tinha, o Honda City tem, mas ele tem uma modularidade. Eu vou tirar aqui a telinha protetora para mostrar para vocês. Antes de falar dessa modularidade, vou mostrar aqui, ó. Ele tem um porta-objetos aqui, volumes menores vão acomodados aqui, e aqui embaixo está o step do tipo de emergência, mais fininho. Tem gente que ainda reclama. Eu, sinceramente, não vejo motivo para carregar uma roda de 17 polegadas com largura que seria usada aqui. É peso morto no porta-malas, aumenta consumo, rouba espaço, enfim. E aqui temos também as ferramentas para a troca do pneu. E vou mostrar uma curiosidade para vocês, tirar aqui rapidamente as mochilas. Esse funil que serve para você abastecer o carro em caso de emergência, caso você tenha que usar um galãozinho. Esse funil serve para isso, está preso aqui junto do macaco e da chave de roda. Temos também aqui uma tomada 12 volts, aquele antigo isqueiro, né, que está abolido praticamente dos carros, e um porta-malas com iluminação. Agora, falando da modularidade, você pode rebater os bancos, claro, aqui do ZR-V, como muitos carros oferecem, não seria grande vantagem, mas o legal aqui é quando você rebate o banco, o assento ele dá uma descidinha.
E dessa forma, ó, repara que ele faz um movimento, se projeta e desce. E dessa forma você fica com ele quase plano. Como eu disse, não é como o Magic City, mas é bem interessante esse recurso. Você fica com um porta-malas amplo e quase plano, enquanto outros carros ficam meio projetados assim, né, por causa do assento. Ele tem esse diferencial. Um dos pontos mais criticados do Honda ZR-V é quanto à motorização. Muita gente fala, motor de 20 anos atrás. Será? Temos um motor 2.0 de aspiração natural que entrega aí um pouco mais de 160 cavalos, um pouco menos de 20 kgfm de torque, que, enfim, na frieza dos números, principalmente também comparando com seus concorrentes diretos, alguns deles com motor turbo, você vai falar, esse motor realmente não faz sentido em 2024. Mas ao dirigir o ZR-V e perceber como este motor trabalha com o câmbio CVT que simula 7 marchas, você consegue entender que é um conjunto que não visa o desempenho. Aliás, nem é essa a proposta aqui do carro. Ele visa o conforto a rodar. Isso, de fato, o ZR-V tem de sobra. O câmbio CVT consegue deixar o motor trabalhando em giros mais baixos. Isso favorece o consumo e também o conforto a bordo. Em Belo Horizonte, uma cidade com muitas subidas, uma cidade com relevo muito acidentado, a gente exige muito de um carro aqui, às vezes com a família, com porta-mala cheio. E posso garantir, não é um carro com desempenho precário. É um carro muito agradável, a direção muito bem acertada, o peso correto, possibilidade de simular as trocas de marchas aqui por meio das borboletas posicionadas atrás do volante. Você pode acionar o modo Sport, onde ele vai trabalhar com rotações um pouco mais altas, e se elevar a rotação, exigir mais, ele permanece silencioso. Existe um bom trabalho aqui de isolamento acústico. Suspensão também absorve muito bem as irregularidades. O pneu mais carnudão, né, não é um pneu de perfil tão baixo, ajuda muito bem nesse trabalho aí de absorção. E temos freios também muito bem modulados, são freios a disco nas 4 rodas. Se você reparar, os freios de trás são grandes também, não é aquele carro que é desproporcional, discão na frente e disquinho atrás. É um freio que te permite muita modularidade na frenagem, não tem aquela, ou você pisa e ele estanca, ou você tem que pisar muito fundo. Ele é muito progressivo no acionamento. O consumo aqui em Belo Horizonte, em consumo majoritariamente urbano, uso urbano, ar-condicionado o tempo todo, ficou na casa de 7 km por litro. Os números do Inmetro sempre mais otimistas, mas de qualquer forma, mesmo com esse consumo que você fala, nossa, é um consumo genial, é melhor que de seus concorrentes diretos, com exceção, claro, do Corolla Cross híbrido, que aí é uma outra configuração, inclusive até acima no preço. Se você quer um carro gostoso de dirigir, com bom espaço interno, entendendo essas pequenas falhas que ele tem, que não comprometem como um carro, um SUV, um crossover, no segmento aí que podemos destacar Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross e Chevrolet Equinox, é uma opção a ser considerada. Inclusive, se você considerar aí a boa fama que a Honda tem em pós-venda, a boa fama que a Honda tem em revenda, e também é uma boa opção para você que tinha um Civic, acha o Civic novo, importado, híbrido, caro, e de fato não acha que o City te atende no nível de sofisticação. Você encontra também no Honda ZR-V essa opção a um sedã médio tão escasso no mercado, talvez até uma perua, já que ele tem essa plataforma do Honda Civic, ele tem uma dirigibilidade muito agradável. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, é muito importante para nós. Quer saber mais do Honda ZR-V, seus concorrentes, dicas de manutenção, dicas de legislação, bicicletas, motos, caminhões? Acesse autopapo.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.